Olá, alunos da Faculdade de Direito de Franca, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Nesta aula estudaremos a unidade 8, Economia e Relações Internacionais, e falaremos um pouco hoje de blocos econômicos, de Mercosul e um pouco de acordos e organismos internacionais. Quero pegar um gancho naquilo que nós estávamos estudando na aula passada. Nós falávamos de globalização. E globalização, que fim levará essa globalização? Então é bom que a gente entenda o seguinte: o novo é desconhecido e o desconhecido nós temos medo. Assim, a gente imagina esse processo de globalização. O que ocorre, afinal? De uma hora para outra, as relações passam a ser mundiais. Você tem um ambiente global em que os muito diferentes estão convivendo praticamente no mundo sem fronteira, concorrendo entre si, com diferenças de custos e diferenças culturais, de ambiente de trabalho totalmente diversas e num mundo praticamente sem regras. Por quê? Porque as nações são soberanas, cada um define a sua regra e de repente todas elas estão competindo. Antigamente não, antigamente você tinha um espaço supostamente protegido com uma autoridade supranacional em que os mais ou menos iguais concorriam entre si, porque as relações, o grosso das relações eram internas, com a mesma moeda, com a mesma legislação, com uma autoridade supranacional, nacional ali, que tinha o poder de fiscalizar, de harmonizar todas as relações. Agora nós não temos isso. Bom, por que eu puxei esse gancho? Vamos falar de blocos econômicos. Os blocos econômicos, de uma forma ou de outra, eles foram constituídos para criar, num âmbito um pouco maior, aquele mesmo ambiente que se tinha antigamente. Ou seja, vários países se unem, com algumas semelhanças entre eles, fazem acordos, quer dizer, de certa forma eles têm uma regra entre eles, e a concorrência vai ser mais interna, as relações vão ser mais internas, porque na medida que eles se fecham, que eles se unem, as transações aumentam internamente e diminuem externamente. Então, mais ou menos, você volta a criar um ambiente relativamente parecido com o ambiente que você tinha anteriormente. Os blocos econômicos foram criados com a finalidade de desenvolver o comércio de determinada região. Para alcançar esse objetivo, eles eliminam as barreiras alfandegárias, o que torna o custo dos produtos menores. E aí você tem, já que eu não consigo concorrer com um pequeno país, com uma pequena indústria, então, num grande bloco, nós vamos conseguir ter um ambiente melhor. Com isso, eles criam um maior poder de compra dentro do bloco, elevando o nível de vida do seu povo. Por quê? Porque aumenta a concorrência, aquele que tiver maiores vantagens em determinada atividade vão poder expandir os seus negócios e todos vão ganhar com isso. Com isso, o mercado passa a ser disputado também por empresas de outros países, membros do bloco, cresce a concorrência, o que gera melhoria de qualidade e redução de custos. É a maior prova de que a globalização é um processo em aberto, pois na prática, o que os governos fazem? Os governos e as empresas tentam criar espaços protegidos de uma suposta abertura comercial, produtiva e financeira sem limites que ocorria na globalização. E aí temos vários exemplos de blocos econômicos, certo? Os Estados Unidos, o México, o Canadá criaram o NAFTA, tem a União Europeia, a Fortaleza Europeia, e aqui na América Latina criamos o Mercosul, mas Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, mas existem várias experiências, vários acordos internacionais, vários blocos econômicos em formação, maiores ou menores, mais abrangentes, menos abrangentes. Os blocos econômicos, o que eles tentam fazer? Acordos, e nesses acordos
primeiramente, eles têm algumas etapas para serem cumpridas, né? Normalmente, a maioria dos acordos comerciais, eles pregam apenas se transformar numa zona de livre comércio, ou seja, derrubar as barreiras alfandegárias internas. Externas continuam todos iguais. E parar por aí, né? Mas os blocos também podem ser mais do que uma zona de livre comércio. Elas podem se tornar união aduaneira, pode se tornar um mercado comum, uma união econômica ou uma integração econômica total, como é o caso que está se buscando hoje na União Europeia. Então, normalmente tem um caminho a seguir. Eu vou falar rapidamente de quais seriam esses caminhos, lembrando novamente que normalmente os países, certo, fazem os acordos comerciais apenas para criar as chamadas zonas de livre comércio. Né? O que eles fazem na zona de livre comércio? Eliminam ou reduzem as barreiras alfandegárias internas. Então, internamente derrubam as barreiras, externamente continuam tendo barreiras. Então, vamos supor aqui na América Latina, nós derrubamos as barreiras internas. Isso significa o seguinte: você, para importar um automóvel, qualquer veículo, qualquer bem da União Europeia, ou dos Estados Unidos ou da China, você paga imposto. Para você comprar de algum país dentro daquela zona de livre comércio, você não paga impostos. Então, você tende a comprar mais internamente e menos fora do bloco. Bom, aí, durante o período que eles estão formando o bloco, eles têm listas, eles têm vários caminhos para ir se adequando a esse processo. Um outro estágio de um bloco econômico é criar uma chamada união aduaneira. Além daquilo que eles programaram, além da quebra das barreiras internas, eles criam uma tarifa externa comum, ou seja, todos vão cobrar a mesma tarifa em relação àquilo que vem de fora do bloco. Atualmente, o Mercosul está nesse estágio. E aí precisa de ter uma ampla coordenação, porque qualquer definição em relação a tarifas de produtos de fora do bloco, elas têm que ser decididas em comum acordo com todos os membros do bloco. Bom, um outro estágio, que por sinal o Mercosul, quando nasceu, ele nasceu pretendendo ser um mercado comum, é aquele que, além da quebra da barreira, além de estabelecer uma tarifa externa comum, eles procuram também prever inexistência de restrições ao fator capital ou ao trabalho. Então, qualquer trabalhador pode trabalhar em qualquer país, os capitais podem circular mais facilmente ali entre os países. O Mercosul, quando nasceu, ele pretende chegar a mercado comum. Ainda não estamos nesse estágio. União Europeia, além disso daí, eles procuram fazer o quê? Tornar as legislações, certo, mais ou menos comuns, harmonizar as políticas nacionais de forma a não haver tantas discrepâncias entre uma empresa se estabelecer num país ou em outro país membro do bloco. E um outro estágio seria a união de integração total. Além de tudo isso, eles adotam uma política monetária comum, um único banco central, certo? Uma moeda comum. Por quê? Porque com a moeda comum facilita mais ainda as transações, que deixam de existir a necessidade de um custo cambial para trocar uma moeda para outra, desburocratiza e facilita muito mais as trocas internas. Mas é bom que se diga, a partir desse momento, você perde o teu poder de política monetária. Por quê? Porque você tem um banco do bloco, um banco central do bloco, acaba com a tua moeda local, quer dizer, as coisas são mais em conjunto ainda. Então é um estágio bastante complicado, bastante difícil e bastante adiante que se tomaria, né? Cria-se um parlamento do bloco, todas as decisões têm que ser ratificadas por todos. É um outro estágio bem difícil de ser até implantado. Bom, o Mercosul, também baseado nesse princípio dos blocos econômicos e tudo mais, nasce de uma proposta em 1985 e nasce
efetivamente após 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Firmam o chamado Tratado de Assunção. E, como eu falei para vocês, a implementação do Mercosul obedecerá diversas etapas. Inicialmente pretende-se uma zona de livre comércio, depois uma união aduaneira, que é o estágio mais ou menos que nós nos encontramos, e finalmente o mercado comum. Nada impediria de depois ele firmar novos acordos e ir adiante até uma união de integração total, mas por enquanto ele nasceu pretendendo ser um mercado comum, mas não chegou até lá. O Mercosul, é bom que a gente diga o seguinte, os objetivos dele são os mesmos de qualquer bloco econômico: ampliar o mercado nacional, aproveitar melhor os recursos, ter uma presença mais forte na economia internacional, porque aí ele passa a negociar como um bloco, tem um maior poder de compra. A curto prazo também é reduzir custos, aumentar a integração, ampliar as redes de transporte, ou seja, é o objetivo de qualquer bloco econômico, são os mesmos do Mercosul. E aí, o Mercosul, é bom que a gente diga o seguinte, é um bloco que evoluiu bastante a contento no início, bastante a contento, porém, ele não chegou num determinado momento que ele para de progredir nos seus objetivos, não amplia o número de parceiros e se encontra numa posição meio complicada aí, de que não avança, não estabelece novos acordos. Agora tem a possibilidade de um acordo com a União Europeia, que seria um excelente acordo, mas está muito difícil de ser fechado, então ele está mais ou menos estagnado, vamos dizer o seguinte. É bom que a gente diga o seguinte: para um país como o Brasil, fazer um bloco econômico com o Mercosul não oferece grandes riscos, mas também não oferece grandes oportunidades. Por quê? Porque são economias relativamente pequenas. Então, se um dos objetivos é ampliar os mercados nacionais, que acrescenta muito a uma economia grande, relativamente grande como a brasileira, acrescentar um país como o Uruguai, acrescentar um país como o Paraguai ou mesmo a Argentina. São pequenos perto do tamanho do mercado nacional. Então, se o objetivo é criar um grande mercado para podermos ter uma produção em grande escala, o Mercosul, infelizmente, não alcançará esse objetivo à vistas do brasileiro. Para os outros países, a abertura é maior, mas os riscos também são maiores. Bom, nós já tivemos várias tentativas de blocos econômicos, de acordos aqui na América Latina. Tivemos a ALAUC em 1960, em todos os países da América Latina, que não progrediu. Tivemos a ALAD em 1980 também, com todos os países da América Latina, e a ALAD tinha uma possibilidade de acordos dentro da ALAD, e o Mercosul é um acordo dentro da ALAD, mas também parou por aí. A ALCA, que era uma proposta de uma área de livre comércio de todas as Américas, também naufragou, foi liquidada em 2003, também não progrediu. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando, que hoje em dia está muito difícil você realizar comércio internacional, a menos que seja commodities, como o Brasil faz, sem acordos comerciais. Então está muito difícil fazer novos acordos comerciais. O Brasil, por exemplo, não tem feito muitos acordos internacionais em termos de comércio. Bom, falar um pouco de acordos e organismos internacionais importantes, não para a gente conhecer a fundo, mas para que nós tenhamos pelo menos uma mínima noção o que são esses acordos, o que eles representaram em termos de transações, de relações internacionais. Primeiro, é importante a gente falar da chamada Conferência de Bretton Woods, muito importante. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os países estavam em frangalhos, sem um padrão de comércio internacional, sem um padrão de relações internacionais, o mundo em frangalhos.
E aí eles resolvem fazer uma conferência que ficou muito famosa, a Conferência de Bretton Woods, realizada nos Estados Unidos, em New Hampshire, com 44 países, inclusive o Brasil participou. Na época, os representantes brasileiros foi o Roberto Campos e o Otávio de Gouveia Bulhões, que participou dessa conferência, e ali foram traçados as regras de comércio internacional que nós temos até hoje. Ali foi criado o chamado padrão dólar, que figura até hoje. Ali foi criado as bases para o Fundo Monetário Internacional, para o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, que é o Banco Mundial. Ali foram estabelecidos um novo padrão, certo, de transações internacionais. Então foi uma conferência muito importante, que é muito bom que todos tenham em mente o que foi a conferência de Bretton Woods, que balizou tudo que nós temos até hoje. Como eu falei para vocês, também nasceu nessa conferência o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, que na realidade é um banco, é uma agência especializada da ONU, com sede em Washington. E o Fundo Monetário Internacional, ele tem a finalidade de promover e coordenar as paridades monetárias, desvalorização concorrenciais e levar fundos entre os diversos países membros, principalmente para auxiliar aqueles que encontram dificuldade nos balanços internacionais de pagamento. O que foi o Fundo Monetário Internacional? Todos os países signatários fizeram um aporte de recursos e o Fundo Monetário utiliza esses recursos para socorrer economias que estejam em dificuldade de fechamento de balanço internacional, ou seja, com dificuldade de angariar divisas internacionais para fazer frente às suas transações internacionais. No entanto, o Fundo Monetário, ele empresta esses recursos, porém, ele também faz uma série de exigências para que os países acertem suas economias para não precisar mais desses recursos. O Brasil, inclusive, já recorreu várias vezes ao Fundo Monetário Internacional, se não me engano, 9 vezes. Em todas elas, ele tinha que assinar uma chamada Carta de Intenções, se comprometendo a tomar uma série de medidas para atender aquele propósito que o Fundo Monetário Internacional estabelecia quando ele emprestou os recursos. Muitos veem isso como uma perda de soberania. Por quê? Porque vem alguém de fora e fala, faça isso e faça aquilo. E normalmente as receitas do FMI são receitas amargas, então é visto com muito maus olhos. O Brasil assinou 9 cartas de intenções, cumpriu uma e não cumpriu outras 8. Mas sempre procurando de maneira negociada, certo? Estabelecer novos acordos, isso e aquilo, para dar continuidade sem um rompimento drástico, sem uma moratória unilateral, como alguns países às vezes fazem, que de certa forma só tiram o país do mapa dos investimentos e azeda, como diz o outro, azeda as relações internacionais. Bom, o Banco Mundial, certo? Chamado Banco Mundial, BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, também criado na Conferência de Bretton Woods em 1944, com objetivos que cada país também fez um aporte de recursos, com o objetivo de financiar projetos de recuperação econômica, principalmente nos países atingidos pela guerra. E os recursos, existe até hoje o BIRD. O Brasil é um dos países que vira e mexe, consegue obter alguns financiamentos do Banco Mundial. São empréstimos de longo prazo, 15, 25 anos, até mais, certo? E eles financiam projetos de desenvolvimento, sempre com assistência técnica também,
E são empréstimos com taxa de juros relativamente muito baixas, às vezes algumas até com a fundo perdido, né? Então é um dinheiro muito bem visto. O Brasil muitas vezes se gaba, nós não temos mais dívida externa do governo. Nós temos sim, recursos captados junto ao BID, que nós vamos falar logo adiante, e que são recursos interessantes de serem captados, que financiam muitos bons projetos, mesmo aqui dentro do Brasil. Certo? O BID também existia o Banco Mundial, e os países da América Latina lutaram para criar um banco também interamericano, só que para os países da América Latina, para desenvolver com os mesmos propósitos do chamado Banco Mundial. E aí, na década de 60, no final de 1959, foi aprovado e constituído o banco, com sede em Washington. Estados Unidos é o maior, o que mais fez aportes de recursos ao BID, e também esse BID ele fornece empréstimos também bastante com prazos bastante dilatados. Ele financia vários projetos de infraestrutura, inclusive aqui no Brasil, e é um dinheiro muito bem-vindo. Vários estados, vários bons projetos são financiados com o dinheiro do BID. Então, o objetivo desses bancos, Banco Mundial, BID, agora nós estamos criando o Banco dos BRICS, também é esse, certo? Ou seja, todos os países fazem um aporte e aquele banco, certo, vai financiar bons projetos nos países signatários daquele, ou que constituíram aquele organismo de financiamento internacional. Esse é o objetivo. Bom, GATT. Nós falamos muito aí quando está falando de globalização, que infelizmente as regras, quando as relações são internas, você tem regras, você tem regras internas aqui dentro do país, de comércio e tudo mais. Quando as relações são internacionais, praticamente você não tem regras. A teoria das vantagens comparativas, ela prega o seguinte, que é a teoria do comércio internacional. Se todos os países, certo, baixarem as suas barreiras, no mundo sem barreiras, certo, em cada um se especializa naquilo que faz melhor, pelas trocas todos ganharão e aumentarão o poder de compra de toda a população, irá melhorar a vida de toda a sociedade. Porém, os países levantam barreiras, as barreiras protecionistas, e que nós já vimos o quanto mal faz essas barreiras protecionistas. Então, o que o GATT nasceu? O GATT nasceu também logo após a Segunda Guerra Mundial, 1947. Ele não nasceu na Conferência de Bretton Woods, mas na Conferência de Bretton Woods já dava uma sinalização de criar esse organismo internacional de comércio. E o objetivo é o seguinte: tentar fazer acordos para que todos os países reduzam as barreiras ao comércio internacional. Então, o GATT tinha essa finalidade, porque não vamos esperar que um único país quebre as suas barreiras protecionistas. Então, o objetivo era tentar acordos para que os países baixassem as suas barreiras comerciais. E o GATT foi assim. Ele cresceu ao longo de 8 rodadas de negociações. Em cada rodada de negociações faziam-se acordos, e em cada acordo todos reduziam um pouco mais as tarifas alfandegárias, as tarifas de importação. Olha, era um acordo provisório, certo? Na época já falava de criar a Organização Internacional do Comércio, não foi criada, certo? Na época, e ao longo de 8 rodadas, certo? O GATT foi crescendo em número de países que faziam parte do acordo, cresceu diminuindo, conseguindo reduzir as suas barreiras alfandegárias, uma redução drástica das tarifas, certo? Só para vocês terem uma ideia, as tarifas que eram bastante elevadas,
antes do comércio internacional, cerca de 40%, na década de 60 já estava inferior a 20%, e hoje alguns produtos chegam até 5%, a tarifa média de produtos industrializados foi caindo. Isso é queda do protecionismo. Então, chega na década de 80, 90, o GATT tem se mostrado insuficiente, tamanho o crescimento que está havendo, que estava havendo por conta da globalização nas relações internacionais, e aí criam a chamada Organização Mundial do Comércio, que não é mais acordos, não é um organismo que vai atuar somente com rodadas de negociação, agora passa a ser um organismo permanente, e surge o GATT com essa finalidade, surge a OMC com essa finalidade, substituindo o GATT, certo? Um campo de atuação mais amplo, é uma organização permanente, enquanto que o GATT foi um acordo provisório. E a OMC é mais do que tentar fazer acordos, é tentar dirimir os conflitos que existem, certo? Promover entendimento, acolher denúncias de práticas ilegais de comércio internacional. Então, todo mundo que tem uma demanda, todo país que tem uma demanda em relação a outro, tem alguma denúncia com relação a práticas protecionistas de parte desse ou daquele país, desse ou daquele produto, tem na OMC um local para fazer as suas representações, que vai tentar dar andamento nas discussões e tentar, através do diálogo, promover entendimento entre as partes. Assim nós teríamos, entre os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, um comércio mais justo, com menos protecionismo e com regras relativamente mais claras. Infelizmente, nem todos os países fazem parte da OMC, existem muitos paraísos fiscais que, certo, praticam o comércio da forma como eles imaginam que deva acontecer. E muitas vezes, países que fazem parte da OMC, empresas que fazem parte desses países signatários da OMC, fazem triangulações com esses paraísos fiscais e comercializam sem qualquer critério, sem qualquer pudor, muitas relações internacionais aí que beiram a irregularidade, a ilegalidade. O Brasil mesmo teve uma época que descobriu que um dos países que nós mais importávamos produtos industrializados eram as Ilhas Caimã, que não produz nenhuma agulha, é um paraíso fiscal. Então, por quê? Os países, algumas empresas exportavam para empresas constituídas nesses países só para fazer uma triangulação, para evitar pagamento de tarifas, para burlar regras do comércio, boas regras do comércio internacional. Certo? Consenso de Washington. Na realidade, muitos dizem que essa reunião nem existiu, mas a verdade é que essa reunião existiu, não tinha caráter deliberativo, foi uma reunião entre membros dos principais organismos de financiamento internacional, FMI, BID, Banco Mundial, funcionários do governo americano, economistas latino-americanos, que aconteceu em 1989 e que, de certa forma, dava algumas diretrizes, para os países, de certa forma, adotarem. E essas diretrizes eram diretrizes praticamente bastante de caráter neoliberal, falava, inclusive, entre as suas recomendações, que os países tinham que ter disciplina fiscal, priorizar os gastos públicos, fazer reforma tributária, liberalização financeira, regime cambial de mercado, liberar o seu comércio, liberar o investimento, privatizar, ou seja, uma agenda bastante neoliberal.
E aí, muita gente fala, poxa vida, eles estão impondo regras que todos os países devem fazer. E a agenda neoliberal é muito pró-mercado. Pró-mercado. O objetivo, é o sonho, de todas as empresas viver num mundo como esse, em que não tenha barreiras, em que possa transacionar da maneira como ele acha mais interessante economicamente para ele. Então, muitos falam assim, não, essa reunião não existiu, ou ela não tinha caráter deliberativo, ela não tinha caráter de recomendação. Mas a verdade é bom que seja dita. Essa reunião existiu e existe, não, talvez não de forma deliberada por parte dos organismos internacionais, mas hoje em dia, feliz ou infelizmente, aqueles países que não rezam nessa cartilha neoliberal, de certa forma, são colocados meio de lado, assim, as empresas, os países evitam realizar relações comerciais muito estreitas com países que não priorizam essas chamadas recomendações do consenso de Washington. Bom, passar para vocês rapidamente alguns significados fundamentais do comércio internacional. Acordos bilaterais. Então, veja bem, o Brasil, como outro país, vai lá e faz um acordo bilateral. Nós temos vários acordos bilaterais. Vamos lá com o México, fazemos um acordo bilateral com comércio de veículos. Você reduz a barreira e eu reduzo a barreira com relação a veículos. Então, esses acordos bilaterais estão prosperando muito no mundo inteiro. São acordos apenas entre duas partes ou dois países, ou um pouco mais, talvez três, envolvendo comércio de um ou mais setores. São os acordos bilaterais. Hoje em dia, tendo em vista que está muito difícil fazer acordos multilaterais, o que são os chamados acordos multilaterais? É quando todos os países concordam em fazer um grande acordo para todos reduzirem as barreiras e tudo mais. E os acordos que cresceram muito ao longo do GATT, até a rodada do Uruguai, hoje em dia, no âmbito da OMC, estão com dificuldade. Tentou a chamada rodada de Doha e ela não progrediu. Então, os acordos multilaterais são acordos em que vários países, certo, fariam parte de um grande acordo para redução de barreiras protecionistas, para melhorar o comércio entre as nações. E, infelizmente, eles não estão acontecendo. E o que tem feito com que os países aumentem os acordos bilaterais. A área de livre comércio é o que a maioria dos blocos, dos acordos pretendem, certo? Que é reduzir as tarifas e criar um espaço em que o comércio entre eles não encontre barreiras. As barreiras, nós já estudamos isso também lá atrás, quando nós falamos de teoria do comércio internacional, são as restrições adotadas pelos países para dificultar ou proteger a economia local das transações da concorrência externa. As barreiras podem ser tarifárias ou não tarifárias. Ou seja, barreiras tarifárias é quando você aumenta o imposto de importação. Barreiras não tarifárias são outras formas de barreiras que não através de tarifas. São cotas, subsídios, medidas fitossanitárias que impedem a importação. É uma forma sofisticada hoje, nos dias de hoje, de você dificultar a importação de outros produtos. Dumping. Dumping é uma prática comercial em que algumas empresas, elas ou países, ou grupos de empresas, praticam durante um período de tempo um preço abaixo do custo com o objetivo de quebrar os concorrentes em outros países ou naquele mesmo setor, empresas concorrentes. Eles fazem isso durante um determinado período de tempo. Algumas empresas têm menor capacidade de aguentar algum período vendendo abaixo do custo, elas
quebram ou são incorporadas e logo depois aquelas empresas assumem o mercado e aí praticam um preço, um sobrepreço, porque eles gozam de um quase monopólio. É uma prática ilegal de comércio, que às vezes pode ocorrer até internamente, e que é uma prática abusiva e bastante condenável, mas a gente sabe que infelizmente existe. Bom, existem muitos outros termos que poderíamos falar de comércio internacional, de relações internacionais, mas por objetivo de um curso como o que vocês estão fazendo, um curso de direito, entender um pouco das relações econômicas internacionais dentro desse propósito de conhecer um pouco da ciência econômica, eu acho que é o bastante para nós e a esperança é que vocês continuem, principalmente aqueles que forem atuar em áreas concorrenciais, em direito empresarial, que é um campo bastante amplo para se trabalhar, que se atentem e que se especializem mais nessa área. Hoje o Brasil, quando tem que dirimir algum conflito no âmbito da OMC, certo? Ou de concorrências internacionais, ele recorre a escritórios de advocacia no exterior. Então, o Brasil, que tantos advogados tem uma carência muito grande de especialistas nessa área. Então, fiquem atentos a isso. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.